Salve galera, mais um vídeo aqui no canal, só pra você, eu sou o Lanzinho aqui. Sei que tá um pouquinho atrasado aí, mas eu vou falar rapidinho aqui sobre a última rodada do Campeonato Brasileirão, né? No caso aí, no último domingo, dia 13, foi que aí, literalmente ali, encerrou ali, vamos dizer, entre aspas, oficialmente a temporada do futebol brasileiro, né? Obviamente que ainda vai ter as finais da Copa Verde, né? Mas quando considerar que foi o encerramento aí da temporada, no caso aí, a última rodada, no caso, obviamente, já tínhamos definições que estão sobre obviamente do título, né? Palmeiras já campeoníssimo na competição, algumas vagas diretas também tinham definido, né? No caso nessa última rodada foi mais a questão aí pelas últimas vagas para a Libertadores, e ainda tinha a parte de duas equipes ali, entre Cuiabá e Atlético Goianiense, mas no caso aí acabou sendo aí o Atlético Goianiense aí sendo o último rebaixado aí das quatro equipes que caíram, né? Nas outras rodadas já confirmado o rebaixamento, né? No caso o Juventude, Avaí e Ceará, né? E na última rodada confirmado o Atlético Goianiense, aí no caso era uma diferença muito grande para o Cuiabá em termos de saldo de gols, né? Então o Atlético Goianiense tinha que vencer seu jogo e torcer para uma derrota do Cuiabá, só que acabou isso não acontecendo e acabou ali confirmando ali o rebaixamento do Dragão para a Série B. Vamos falar aqui brevemente sobre os demais jogos aqui da rodada de modo geral, os jogos da rodada de modo geral, e fazer aqui a conclusão da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vou fazer a conclusão aqui no canal, né? O campeonato em si já está encerrado. No caso, falar de Flamengo e Avaí no Maracanã, né? Jogo de festas aí, de despedidas, né? No caso ali, as despedidas tanto do goleiro Diego Alves e também do meia, né? Diego Ribas, né? E no caso aí, quem acabou vencendo foi a equipe do Avaí, né? Já rebaixada, mas conseguiu aí vencer o Flamengo por 2-1 no Maracanã. O Flamengo saiu na frente aí numa jogada onde acabou tendo aí um desvio do defensor do Avaí, né? No caso ali do Wellington, acabou indo pro próprio patrimônio. Ainda no final da primeira etapa, o Avaí empatou o jogo com o Marco Antônio. E na segunda etapa, o Felipe Silva fez o gol da vitória do Avaí, terminando assim Flamengo 1, Avaí 2, né? Fora isso aí, a grande festa da torcida flamenguista, né? Em comemoração dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. E nos demais jogos aqui, tinham alguns pontos em disputa, né? No caso ali, em termos de rebaixamento, no caso o Cuiabá recebeu a equipe do Coritiba. A equipe do Cuiabá saiu na frente ali aos 37 minutos com o Alan Imperiur. Depois ali o Jonathan Cafu ainda fez o segundo gol da equipe do Dourado. E depois na segunda etapa o Léo Gamalho diminuiu para o Coritiba, terminando assim, né? Cuiabá 2, Coritiba 1, né? No caso, o Coritiba já tinha matematicamente se livrado do rebaixamento na rodada anterior, né? As duas rodadas atrás, quer dizer. E o Cuiabá aí confirma sua permanência por mais uma edição aí do Campeonato Brasileiro. E nos duelos assim que foram apenas para cumprir tabela, né? No caso tivemos aí Ceará e Juventude na Arena Castelão, né? Jogo sem torcida aí devido a punições aplicadas ao Ceará por conta do jogo contra o Cuiabá. Aí no caso das duas equipes já rebaixadas, apenas um jogo ali protocolar, onde o Ceará acabou vencendo por 4-1. No caso tivemos aí 2 gols do Kleber na primeira etapa, o Juventude diminuiu com o Guilherme Parede, e depois Fernando Sobral e Eric de pênalti fechou o placar, terminando assim a Ceará 4, Juventude 1, né? Ambas as equipes estarão na Série B de 2023. Outro duelo também que foi para cumprimento de tabela, também tivemos o duelo entre Fluminense e Red Bull Bragantino. Caso aí o Fluminense já garante aí na próxima edição da Libertadores, e o Red Bull Bragantino aí que vai disputar a Sul-Americana de 2023. E no caso o Fluminense acabou levando a melhor, vencendo por 1-0 com o gol de Germancano aos 31 minutos da primeira etapa. E no caso aí o Germancano aí fechando a competição aí com 26 gols no campeonato aí, artilheiro absoluto, até superando aí o Neymar em 2012 e o Gabigol. E de número de gols em uma única edição aí nas edições de pontos corridos, né? Então, uma baita temporada de Germancano pelo Fluminense. E o Red Bull Bragantino, né, no caso aí também foi um ano muito bom, né? No caso, teve aí caiu na fase de grupos da Libertadores, né? O brasileiro também foi uma campanha muito abaixo aí do que foi feito no ano anterior, e acabou aí ficando aí com uma vaga para a Sul-Americana de 2023. E dos jogos também aí, protocolares, né, cumprimento de tabela, tivemos aí o duelo entre Internacional e Palmeiras, né, no caso, o Palmeiras já campeão ali. Foi apenas um jogo ali para cumprir tabela, entendeu? O Palmeiras praticamente entrou com uma equipe reserva, né, alguns titulares entraram ali, tiveram um time misto ali entre titulares e reservas.
Mas quem acabou levando melhor foi a equipe do Internacional, vencendo por 3-0. No caso aí, um gol do Maurício aos 10 minutos. Ainda na primeira etapa, o alemão fez o segundo gol. E depois, aí, no segundo tempo, ali, fechando o placar, o Brian Romero fez o terceiro gol, fechando assim, Internacional 3, Palmeiras 0. E também outro duelo também, vamos dizer, protocolar também, né? No caso foi de cumprir tabela, tivemos o duelo entre Goiás e São Paulo no estádio da Serrinha, onde aí o Tricolor acabou vencendo aí por 4-0, né? Praticamente os torcedores foi entre aspas, um resultado inútil, né? Pela temporada em geral que o São Paulo fez, né? Mas aí conseguiu aí fechar pelo menos aí com uma vitória no último jogo da temporada, né? No caso venceu por 4-0, com gols ali do Galo aos 20 minutos da segunda etapa. Quer dizer, da primeira etapa, depois no segundo tempo o Luciano, o Marcos Guilherme e o Ran fizeram os gols ali da vitória de São Paulo. Que para 2023 aí vai ter a permanência do Rogério no comando. Já é preocupante, né, com alguns torcedores aí, e também, apesar de alguns nomes aí que já não vão renovar contrato, né, no caso do Reinaldo, o próprio Marcos Guilherme, Éder Miranda também, que não estará mais presente no São Paulo. E o que vocês acham aí, torcedor tricolor aí, para a próxima temporada aí, que vai ser a Série A do ano que vem vai ser complicado. E fora esses duelos também, vamos falar aqui dos duelos aqui relacionados às que tivemos aí, as brigas por vagas na Libertadores, né, no caso da Neoquímica Arena, tivemos o duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro, né, no caso o Galo precisava vencer e torcer por um tropeço do Atlético Paranaense, né, para garantir a vaga direta, mas no caso aí quem acabou o Atlético Mineiro acabou levando a melhor, vencendo o Corinthians por 1-0 com gol de líder de vagas de pênalti aos 45 minutos da primeira etapa. Aí com o resultado o Atlético Mineiro conseguiu uma das vagas aí, no caso aí na fase 2 da competição. E o Corinthians já é garantido aí direto na fase de grupos. No outro duelo também da rodada, também tivemos Atlético Paranaense e Botafogo, também é um confronto direto por uma das brigas, né? No caso, o Atlético Paranaense precisava vencer para poder garantir ali o sexto lugar, né? No caso, que é a vaga direta. E foi isso que aconteceu, no caso, levou a melhor sobre o Botafogo, né? Dominou boa parte das ações do jogo, que mais oportunidades que a equipe botafoguense, e por isso que acabou levando a melhor, vencendo por 3-0. No caso ali, eu abri o placar com uma jogada onde teve o desvio do zagueiro Adrielson do Botafogo, né? Foi o gol contra. Depois ali o Vitor Roque fez o segundo gol e nos acréscimos o Eric fechou o placar, terminando assim, Atlético Paranaense 3, Botafogo 0, né? O Atlético Paranaense foi vice-campeão da Libertadores neste ano. Aí garantia aí mais uma participação na competição, né? No caso aí, com essa vaga aí direta para a fase de grupos, e também marcou também a despedida de Luiz Felipe Scolari dos gramados aí como treinador, né? No caso aí, fez um bom trabalho aí pelo Atlético Paranaense. E agora ele vai ter seu devido descanso aí pelo todos os seus serviços aí prestados ao futebol e ao longo da sua carreira como técnico, né? Lembrando aqui os títulos conquistados, no caso aí pelo Criciúma, a Copa do Brasil de 91, os títulos conquistados pelo Grêmio, pelo Palmeiras. Também foi o treinador do pentacampeonato da Seleção Brasileira, levou a Portugal a uma final de Eurocopa, também com a seleção portuguesa chegou até a semifinal da Copa de 2006. Obviamente teve ali os momentos ruins da carreira, né? Teve o fatídico 7-1, mas isso aí não tira toda a bela carreira que o Felipão construiu ao longo desse tempo aí. No caso aí o futebol, aí, aqui como amantes do futebol, temos que agradecer a Luiz Felipe Scolari pelos seus serviços prestados, e aí agora ele tem seu devido descanso. Aí também tivemos América Mineiro e Atlético Goianiense também, né? O América também estava na briga por uma das vagas. Mas aí o jogo também foi bastante movimentado, né? O Atlético Goianiense também estava na luta contra o rebaixamento, mas precisava fazer uma diferença muito grande de saldo de gols, só que não saiu como planejado. No caso, o Atlético Goianiense saiu na frente com o Dudu aos 17 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo, o Atlético Goianiense teve o jogador expulso, né? O William Maranhão aos 39 minutos. Com isso ficou 1 a menos por boa parte da partida. Ainda no final da primeira etapa, o América empatou com o Henrique de Almeida. E nos acréscimos ali teve um gol ali feito pelo zagueiro Conte, só que a bola infelizmente acabou batendo no braço dele ali, ajeitando com o braço. E por isso que o gol foi anulado, né? Acho que o jogador até hoje deve estar nervoso aí por esse simples detalhe aí que acabou tirando o América uma das vagas, né? Que no caso o América precisava vencer e depender de tropeços de Fortaleza e Botafogo para poder garantir uma das vagas da Libertadores, mas no caso aí terminou assim, América Mineiro, Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense caindo para a Série B, e o América com empate ali garantiu uma vaga na Sul-Americana.
E para fechar aqui os jogos da 38ª rodada, é claro que falar de Santos e Fortaleza na Vila Belmiro, no caso onde a equipe do Fortaleza e a equipe do Laia conseguiu aí, a vitória aí, e também uma das vagas para a Libertadores, obviamente no caso da fase prévia da Libertadores, no caso aí com os gols no segundo tempo, uma jogada bem trabalhada aí, um toque ali de em pé e pé, acabou chegando no Thiago Galhardo para abrir o placar, e depois na reta final ali uma jogada com o passe do Silvio Romero, o Moisés fez o segundo gol do Fortaleza do jogo, terminando assim Santos 0, Fortaleza 2 aí, o Fortaleza mais uma vez aí presente na Libertadores, será a sua segunda participação numa temporada, vou dizer que mais uma vez aí onde a equipe se superou, além do título estadual, teve o título da Copa do Nordeste, na Libertadores chegou até as oitavas de final, acabou sendo eliminado pelo Estudiantes, mas no Brasileirão não começou muito bem, ficabou ficando aí o primeiro turno ali na zona do rebaixamento, mas teve uma arrancada incrível no segundo turno, no caso aí da pontuação da equipe, praticamente boa parte dela foi construída no segundo turno e assim garantiu uma das vagas na próxima Libertadores. E fazendo aí uma baita temporada aí, também destacar obviamente que o grande trabalho que vem sendo feito aí pelo treinador Juan Pablo Vojvoda pelo comando do Fortaleza, e esperamos aí para que o 2023 aí também seja um grande ano para o Lion, também participando mais uma vez da Libertadores, e o Santos, né, mais uma vez aí fazendo uma campanha razoável no Brasileiro, né, também teve muitas trocas de técnico durante a temporada, para que 2023 também consiga aí montar um time mais competitivo, né, tem a questão das finanças do clube também, que isso pesa bastante, e a Série A do ano que vem promete ser uma das mais difíceis aí de ser disputada, então vamos ficar atentos aí. E assim, né, fechou o Brasileirão aí após 38 rodadas aí nesse calendário tão apertado aí, né, no caso, mais uma vez, um complicado calendário do futebol brasileiro, e assim terminou o campeonato. Passa aqui brevemente a tabela, né, o Palmeiras foi campeão com 81 pontos em 38 jogos, foram 23 vitórias, 12 empates e 3 derrotas, 66 gols feitos, o melhor ataque e a melhor defesa com 27 gols sofridos, saldo de 39, seguido pelo Internacional em segundo com 73, em terceiro Fluminense com 70, na quarta colocação Corinthians com 65, em quinto lugar Flamengo com 62, e em sexto o Atlético Paranaense com 58 pontos. No caso ele empatou em número de pontos com o Atlético Mineiro, só que aí no caso ele ficou na frente pelo número de vitórias. Na sétima colocação temos o Atlético Mineiro com 58, e na oitava colocação o Fortaleza com 55 pontos, né? No caso dessa incrível arrancada do segundo turno, né? Desses 55 pontos, 40 foram conquistados só no segundo turno. O tamanho, história aí de superação aí do Leão do PC. Na nona colocação temos o São Paulo com 54 pontos, aí mais uma temporada ruim aí do Tricolor, né? No caso aí a atual gestão aí também prejudicou bastante, né, nas escolhas, e pelas notícias que estão rondando aí pelo próximo ano aí também promete ser muito difícil para o Tricolor do Morumbi. E no caso aí acabou ficando com uma vaga na Sul-Americana. Temos o América Mineiro em 10º com 53, o Botafogo em 11º com 53 pontos, 12º o Santos com 47, em 13º Goiás com 46, em 14º Red Bull Bragantino com 44 pontos, né, as equipes que estarão na próxima Sul-Americana 2023. E fechando aqui, em 15º temos o Curitiba com 42, em 16º o Cuiabá com 41, no caso aí o Dourado aí para o ano que vem vai ser a sua terceira participação na Série A. E fechando ali os Z4 das equipes que caíram, no caso o Ceará com 37, Atlético Goianiense com 36, Avaí com 19, em 19º com 35 pontos, e o Juventude com 22 pontos em 38 jogos, aí assim, encerrando aí mais uma edição do Brasileiro aí por pontos corridos. E o que vocês acharam da competição de um modo geral? E também, né, o que esperar para a próxima temporada de 2023 do Brasileirão, que promete aí que, entre aspas, será a Super Série A de 2023, né? No caso aí teremos aí as voltas de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, né? Então, e equipes que virão aí com bastante investimento aí, porque vai ser uma temporada muito emocionante, e você obviamente acompanha tudo aqui no canal só no Procedência, porque aqui o Brasileirão tem muita procedência. Valeu!